melhorar a performance? Não adianta só eu saber. Eu tenho que entender qual que é a abordagem para mostrar para ele onde que ele vai sentar na mesa e onde que ele vai receber o cheque grande. Mostrar para ele o seguinte, que nesse caso, por exemplo, do purgador de ar, é uma solução que me traz um monte de benefício e ganhos de performance, em refrigeração, em capacidade e em temperatura. E ao mesmo tempo eu tenho o quê? Energia, segurança e outros aspectos. Água, a gente estava falando, né, do extrator de água. Cara, extrator de água é mais ou menos nessa mesma direção. Quando entra aquele ar, entrou vapor de água, graças a Deus, porque aquilo que a gente respira não é só oxigênio, nitrogênio, argônio, é vapor de água, senão a gente era uma uva passa aqui. Exato. Só que o ar, os gases incondensáveis não se condensam, porque ou em pressões muito altas ou em temperaturas muito baixas, que não acontece no sistema. Mas o vapor de água, sim. O vapor de água vira água líquida. A amônia é extremamente higroscópica. Ela absorve essa água. E a hora que ela absorver essa água, o que vai estar acontecendo? Quando eu vou fazer um projeto, eu vou fazer um projeto para essa câmara aqui, uma câmara de, vamos lá, um túnel de congelamento. Fazer um projeto para um túnel de congelamento. Então, esse túnel de congelamento vai congelar 100 toneladas de produto, tá? Esse túnel de congelamento de 100 toneladas de produto tem um tempo de retenção. Fala de túnel de congelamento, que a Frigo Center tem esses túneis estáticos, né? Tamo aí. Túnel de congelamento. Você pegar a hora que eu fiz o cálculo dele, eu fiz exatamente nisso. Eu peguei o quê? Capacidade, tempo de retenção, achei a carga térmica, quanto de calor que tem que ser removido para resfriar, para congelar, para resfriar abaixo do congelamento. E eu faço isso na melhor velocidade para quê? Para evitar com que cristais de gelo maior rompa a estrutura da tua carne, para ele que tenha, esse produto tenha longevidade, tenha as mesmas características ou próximas do momento da produção. Beleza, tem esse túnel de congelamento. Calculei essa carga térmica. E aí eu vou ter o fluido refrigerante. Vou mandar uma massa de fluido refrigerante, uma vazão, que vai evaporar e vai ganhar esse calor latente de evaporação. Legal. Só que, quando eu tenho uma mistura aquosa, amônia mais água, a água não deixa a amônia evaporar. O que significa? Quando eu mandei para o meu evaporador, e ao mandar para o meu evaporador uma massa de líquido, eu quero que evapore 1.000 quilos para ganhar 100 mil quilocalorias. Vai evaporar 1.000 quilos? Não vai, a água não deixa. É porque, na verdade, agora você não tem mais sua amônia, você tem uma nova coisa. Você tem uma mistura aquosa. Exatamente, tem uma nova coisa. Aquosa, não só você perde em calor latente dessa nova mistura, como a água, por exemplo, uma destilação fracionada de álcool. Quando você vai fazer, você vai ver lá. O pessoal, o que vai acontecendo? Vai evaporando o álcool rapidinho, mas quando chega a concentração de água tá maior, a água não deixa o álcool evaporar. Você gasta muito mais energia para poder terminar de evaporar. E aí entra outra coisa, na prática, que o Lombardi, ele é um cara, ele é um mestre, né? Então ele vai a fundo no negócio, mas na prática o que acontece? Você tem que baixar a sua evaporação, muitas vezes. Você vai compensação. Exigir... Exatamente. São duas coisas que vão acontecer nesse caso. Número um, nesse caso que a gente falou, essa amônia não vai evaporar, não vai ganhar todo o calor que você precisa. E ao não ganhar todo o calor que você precisa, duas coisas podem acontecer. Número um, eu compensar. E como que eu compenso? Abaixando a temperatura, né, de evaporação do meu fluido refrigerante para numa temperatura mais baixa, ter uma diferença de temperatura maior entre o meu produto e meu fluido e remover esse calor. Só que nisso, nem sempre eu tenho capacidade. Muitas vezes, isso é o que eu gostaria, fazer essa compensação. Por isso, a cada 1% que eu tiver de água, eu tenho 1% a mais de gasto energético. A média das plantas no Brasil... A média é justamente esse o número, quer dizer, a cada 1% a mais de água, 1% de energia. É 1% a mais de energia que se gasta. Cada 1% de energia. E qual é a média hoje que vocês sabem? 8% de água. Quer dizer, então, em média, nas instalações que se aplicam a amônia, principalmente os sistemas mais antigos bombeados, que você tem uma carga grande, tem em média 8%. Então, quer dizer, o cara está gastando 8% mais energia só porque não tem, às vezes, um sistema de purificação, um extrator. A gente tem cliente, laticínio, que o cara me passou, a gente conversou, a gente mediu. Isso que um laticínio ainda tende a ser o mais tranquilo. É porque a pressão é positiva. A pressão é positiva. Nesse cara, ele tinha 10% de água. Como é que você mede isso? Esse é um item interessante. Isso é legal, isso é legal. Conta para a nossa audiência aí, como é que você sabe quanto de água tem na amônia, porque isso fica até como dica, né? O problema mais comum, geralmente, é esse, né?
muitos incondensáveis, né? Ar e umidade, né? E água na amônia, e que isso vai, com o tempo, piorando a eficiência do seu sistema. E aí, às vezes, você fala, pô, mas meu compressor tá trabalhando no talo, não funciona, não tá dando rendimento, e no passado dava. Às vezes é só amônia. Esse é o aspecto. E aí, como é que você descobre? Fala pra gente como é que você vai descobrir. Vou te mostrar comigo. Só vou concluir esse pedacinho aqui, que a gente estava falando, por exemplo, um túnel de congelamento. Você vendeu um túnel aqui, e nesse túnel, que é o que eu estava dizendo, a questão do enfoque. Eu posso ir tranquilamente na questão do enfoque. Eu tenho sobra de carga. Se eu tiver sobra de carga no teu túnel de congelamento e você abaixar a pressão de evaporação, você atende a sua demanda de produção gastando mais energia. Cada 1% mais de água, gastando 1% mais de energia. Nesse caso, gastando mais 8% de energia. Vamos puxar para um sistema que tem 1 milhão de quilocalorias, estou gastando mais 80, 90 mil reais. Mas ainda assim eu estou produzindo. E é aquilo que eu falei para você. O outro enfoque é exatamente dizer o seguinte: se eu estou com o meu sistema, e normalmente eu estou no meu sistema, no talo de atendimento dessa situação, eu não tenho essa sobra. Por quê? Porque ao abaixar a pressão de evaporação, duas coisas vão acontecer. Número 1, eu vou diminuir o deslocamento volumétrico. Sim. Número 2, eu vou aumentar a taxa de compressão, porque eu vou pegar de uma pressão mais baixa de evaporação para elevar. Mais alta. E muitas vezes eu não tenho motor elétrico ou eu não tenho compressor com deslocamento. O que acontece com a capacidade? Cai. E aí eu não